Bem-vindo de volta ao canal E4E5 e vamos continuando a nossa maratona abertura Ruy Lopes. Agora na defesa, Flor Zaitsev. Para curiosidade geral, o nome da variante se deve a Salo Flor, um forte jogador de origem tcheca que antes da Segunda Guerra Mundial chegou a ser considerado um dos melhores do mundo, e a Igor Arkadievich Zaitsev. E eu estou colocando o nome completo para não confundir com outro Zaitsev, que é o Alexander Nikolaev, da variante da Grunfeld. É outra variante, mas é outro jogador que não tem nada a ver com o nosso Igor Zaitsev da Ruy Lopes. Essa variante específica, ela tem uma importância dentro de um contexto histórico, porque ela foi tema do embate Kasparov e Karpov desde o match sem fim de 1985, sendo a única vitória de Karpov nessa época, passando pelo rematch de 86 e na defesa do título de 1990. E todas as partidas, Kasparov estava de brancas e Karpov de negras, finalizando um score favorável a Kasparov de 4-1, com 6 empates. Vale ressaltar que um dos treinadores do Karpov era Zaitsev. E aquilo que nós vamos demonstrar como linha principal e tabia principal, nada mais é do que o resultado histórico que demonstrou ser a melhor linha, tanto para brancas quanto para negras. Finda a curiosidade sobre a autoria, vamos à nossa rápida revisão só no visual dos lances até a tabia principal da variante fechada, como nós fizemos já nos 2 vídeos anteriores. Se você quer saber detalhadamente como chegamos aqui, tem que voltar lá para o vídeo 10. Aqui eu já vou considerar a posição da tabia principal da variante fechada como de conhecimento pleno. Então, a partir da posição da tabia da variante fechada, após o lance 9 das brancas, que jogaram H3, nós vamos escolher a estratégia para as negras. É vez nas negras. E pelo que estamos usando de base mnemônica nos vídeos anteriores e vamos usar aqui novamente, o que determina a diferença das variantes é o destino do cavalo em C6. Ah não, mas o movimento da Flor Zaitsev é bispo B7. Exatamente. A Flor Zaitsev determina que não se mexa no cavalo C6. Ele fica onde está, pelo menos por enquanto. Primeiro vamos fazer todo o desenvolvimento, à semelhança do que já foi feito na Breyer. A gente primeiro vai desenvolver o bispo para B7, depois vai desenvolver a torre, vai recolher o bispo para F8, e aí nós vamos determinar aonde vamos colocar o nosso cavalo. Óbvio que eventualmente podem ocorrer transposições, mas vamos nos fixar aqui na linha específica. Porque esse cavalo, ele, após toda a manobra, ele vai terminar em B4. As negras vão romper o centro para tirar o peão de C3, para liberar a casa B4 para o alcance do cavalo em C6. Então vamos visualizar passo a passo. Começamos com negras com bispo B7, D4, torre para E8, cavalo de B para D2, bispo F8. E já aqui nesse ponto já vale um pequeno parênteses que precisa ser aberto em relação a uma situação tática que eventualmente pode levar a um empate por repetição de lances, bastante interessante. O que ocorre é que no lugar de se jogar cavalo de B para D2, pode-se, após torre E8, jogarmos cavalo G5, ameaçando a casa F7. Ora, é claro que a gente não pode jogar H6 agora, porque simplesmente nessa situação, cavalo captura
e as negras ficam numa situação horrível. E nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não há nenhuma necessidade de apuro por parte das negras com esta posição. Não há uma ameaça real. Basta pura e simplesmente retornar a torre para a casa F8. Então, após cavalo G5, negras jogam de volta torre para F8. E na absoluta inutilidade desse cavalo, que eventualmente será expulso por H6 no próximo lance, não resta muito às brancas a não ser jogar de volta cavalo F3. Se alguém desejar, pode ficar nessa brincadeira de repetição e, eventualmente, se consolidar um empate. Isso não é raro isso acontecer e ser feito propositadamente. Já tem várias partidas registradas com esse tipo de empate. Mas é claro que nós não vamos nos fixar nesse ponto. Vamos jogar prosseguindo a linha usual. Invariavelmente, as negras terão de jogar H6, mais cedo ou mais tarde. Se for jogado cavalo G5, recua-se a torre. Se o cavalo não recuar, basta jogar o H6, que teria de ser jogado de qualquer forma, e não haverá perda de tempo. Uma segunda situação que pode ocorrer após o lance torre E8, no lugar de se jogar cavalo de B para D2, seria as brancas optarem pela linha antiga, a linha de Flor, em que as brancas rompem imediatamente a coluna A, sem desenvolver peça alguma, e é pouco usada atualmente. E após A4, dama para D7, bispo G5, H6, bispo H4. Essa linha não promete muito para as brancas e por isso ela tendeu a ser substituída pelo lance de cavalo de B para D2, atrasando o rompimento A4, que vai ocorrer na Flor Zaitsev, apenas num tempo posterior. Então, seguindo com a ordem esperada pela linha principal. Após torre A8, cavalo de B para D2, bispo F8. Fez das brancas e elas iniciam o enfrentamento dos peões na ala da dama, jogando A4, seguido pelas negras de H6, negando a casa G5. Alguém pode perguntar nesse ponto, eu podia ter jogado outra coisa, eu poderia jogar D5, por exemplo, ameaçando o cavalo? Sim, poderia. Após D5, haveria cavalo A5, bispo para C2, cavalo de F para D7. Só que isso é outra linha, isso é uma transposição da variante Keres. É outra linha, não é variante Zaitsev, que é caracterizada exatamente por esse rompimento das brancas em A4 nesse momento. A variante Keres, ela recebe o mesmo código enciclopédico da Zaitsev, como C92. Mas nós não vamos discutir essa possível variante aqui. É assunto de outro vídeo. Seguindo então, A4, H6, bispo C2, e note que o plano das brancas não se modifica. Está muito semelhante ao das variantes anteriores. A única diferença aqui até agora foi o rompimento A4 um pouco mais precoce. E agora as negras vão romper no centro, com o objetivo de permitir a manobra do cavalo para a casa do B4. E captura D4, C captura D4. Enfim, cavalo para B4. O bispo se move novamente para se proteger e se joga bispo B1. E as brancas mantêm a mesma ideia de preservar seu bispo de casas brancas, o seu bispo da Ruy Lopes, mesmo que à custa de tempo. Na sequência, vez das negras. E o que as negras querem jogar agora? Elas acabaram de tirar o cavalo de C6. Então, mais lógico do que nunca, C5, avançando o peão que estava obstruído. Uma manobra
idêntica à que já foi realizada antes, só que alguns tempos mais tarde. Mas tão logo o cavalo liberou, C5 pode ser jogado e é jogado imediatamente. Da mesma forma, brancas voltam ao mesmo raciocínio. O bispo das negras está em B7, está ativo. Logo, o que é melhor? Eu obstruir o centro ou abrir mais ainda a coluna? Não, o ideal é obstruir a ação do bispo de B7. Então eu vou jogar D5. E é esse ponto que eu quero que vocês fotografem com a mente de vocês, essa posição. Ainda não é a tabia final principal, faltam 2 lances ainda, mas eu prefiro que vocês gravem neste ponto. Os próximos lances vão ser explicados, mas essa figura que está na frente da gente, ela define muito bem qual é a situação estratégica de transição, de abertura para o meio-jogo na Flor Zaitsev. Essa imagem ela é bem característica e ela já denuncia que as negras elas vão tentar fazer um dos peões na ala da dama. Esse peão de C ele está pedindo para ir para C4. Que existe uma maioria de peões negros na ala da dama. E eles estão muito avançados. Essa oportunidade ela não pode ser perdida. O que faz com que a Flor Zaitsev se transforme, a partir desse ponto, numa das linhas mais agudas que a Ruy Lopes pode nos dar. Aqui, as negras querem progredir o peão, passar, promover e vencer. Brancas, por sua vez, elas têm um caminho aberto para as suas peças, que ainda não estão plenamente desenvolvidas, mas existe uma avenida aberta, tanto para a dama quanto para as demais peças, tomarem a ala do rei. E é isso que elas vão fazer no meio-jogo para frente. As brancas vão tentar dominar a ala do rei e tentar fazer o seu peão pela ala do rei. Mas, como eu disse, ainda faltam 2 lances para a linha comum usual chegar ao seu ponto de inflexão. É vez das negras e, usualmente, nesse ponto, negras jogam cavalo de F para D7. E brancas jogam torre A3, ativando a torre da coluna A pela linha A3. Este, sim, é de fato o diagrama principal e ele representa 6 das partidas entre Kasparov e Karpov. Chegaram neste diagrama e seguiram 3 delas com vitória de Kasparov e outras 3 com empate. O próximo lance das negras vai definir 2 subvariantes. E como eu já falei, uma é bastante óbvia, que é negras jogarem C4. A outra possibilidade foi dada pela movimentação do cavalo de F para D7, liberando o peão de F7, que agora pode romper com F5. Esse lance tem o intuito claro de atacar a cadeia de peões centrais das brancas. Derrubando esses peões, o peão negro da coluna D se junta ao peão da coluna C, passando o peão. A partir desse ponto, vamos verificar a análise dos jogos do embate entre Kasparov e Karpov. Só que não nesse vídeo. Vamos fazer isso no próximo vídeo. Vamos fazer um pot-pourri dessas partidas. 3 partidas foram com a variante C4, 3 partidas com a variante F5. Vamos fazer um pot-pourri em 2 grupos com essas 6 partidas e vamos ver como que evolui normalmente o meio-jogo para o final dessa variante tão importante para o xadrez. Por enquanto, vamos ficar por aqui, porque o vídeo já está muito longo e vamos continuar em outro vídeo analisando as partidas Kasparov-Karpov. Até a próxima e não se esqueçam, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal se você ainda não se inscreveu. Convide seus amigos para participarem
desse estudo. Obrigado.